Cabalau, eu trouxe aqui no boletim mais cedo, no boletim da Mira, falando na verdade, decisões, né? Foi mais de uma, apesar de ser do mesmo assunto, que é o aumento do percentual das emendas parlamentares. Foram decisões dadas por 2 desembargadores e favorecem agora no total 7 deputados estaduais. Um já tinha tido a decisão no fim de semana, o Rodrigo Lago do PCdoB, e outros 6 ontem conseguiram decisão favorável. Então a gente tem o Rodrigo Lago, já falei, tem o Carlos Lula, PSB, Francisco Najib também, PSB, tem o Ricardo Rios, PCdoB, Júlio Mendonça, PCdoB, tem ainda o Leandro Belo do Podemos. Todos eles conseguiram aí essa decisão judicial que aumenta o percentual do valor a ser indicado pelo parlamentar nas emendas lá previstas para os membros do Poder Legislativo. E a repercussão é porque o pessoal mais ligado ao Palácio dos Leões, eu não posso dizer que esses 6 das últimas 6 decisões não são da base do governo, porque se tu perguntares, Cabalau, eles vão dizer, não, ainda somos da base do governo, mas a relação está em crise, né? Mais ou menos assim. E esses governistas aí insatisfeitos, eles já tiveram uma reação por parte daqueles governistas que eu chamo de palacianos, que são mais ligados ali ao Palácio dos Leões. Então, por exemplo, o deputado Roberto Costa, do MDB, ele foi à tribuna dizer que esse aumento no percentual das emendas parlamentares pode prejudicar todo o funcionamento da máquina, incluindo não somente o Poder Executivo e a execução das ações, né, do orçamento, mas também no Poder Legislativo e no Poder Judiciário. Eu não entendi muito bem a relação que o Roberto fez com essa possibilidade de dificultar aí a divisão do orçamento com os demais poderes, ou investimento nos demais poderes e no Poder Executivo mesmo. Enfim, ficou meio assim, pouco explicativo o que o Roberto falou. Já o Antônio Pereira, que é do PSB, ele usou o argumento da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é aquela lei utilizada que dá o norte aí para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA. Então, a Lei das Diretrizes Orçamentárias diz quais são as áreas que precisam ter investimentos, quais são os pontos e qual deve ser esse investimento, e a LOA diz quanto é que vai ser dividido o bolo total, que nesse ano de 2025 a previsão é de mais de 33 bilhões de reais aqui para o Maranhão. Então ele disse que a lei, a LDO, foi aprovada prevendo o percentual de 0,89% para emendas parlamentares da receita corrente líquida, e que se isso for mudado aí com essas decisões judiciais, vai estar ferindo uma lei. Apesar da Lei de Diretriz Orçamentária ser temporária porque ela muda a cada ano, mas ainda assim ele diz que é uma lei e que precisa ser obedecida, né? E como eles fariam para mudar? O fato, Cabalau e ouvintes, é que a Assembleia agora e o governo corre contra o tempo, porque essas decisões, elas são liminares, elas não são decisões já no mérito, não. Vai precisar ainda da avaliação dos demais desembargadores. Mas por que eu digo que corre contra o tempo agora? Ou para derrubar, liminar, ou vai ter que mudar o que consta na LOA mesmo. Porque a previsão é que na semana que vem, em segundo turno, essa lei orçamentária, ela seja votada. Está recolhendo agora as emendas para votar na próxima semana. Então, existe uma reunião acontecendo na Assembleia Legislativa, eu soube ainda há pouco,
e justamente para adequar qual será o primeiro passo, qual será os passos a serem dados para conseguir aprovar essa LOA e como é que fica se as liminares elas não caírem, né? Elas se mantiverem. Mas é mais um capítulo dessa guerra aí travada na base governista, né? Com os governistas insatisfeitos e os palacianos. Sobre a possibilidade de a Assembleia aumentar de uma vez para 1,55%, que é o que prevê as decisões liminares do TJ, não tem nenhum tipo de conversa nesse sentido. A Assembleia não tem, pelo menos nenhum deputado se manifestou, acho que isso deve ser pela mesa, na verdade, e não tem nada nesse sentido. Então vai ficar nessa guerra aí, Cabalau, até a próxima semana, saber como é que vai adiar, não vai adiar a votação da LOA. É a Assembleia ficando muito movimentada. Lembrando para vocês que no primeiro ano a Assembleia foi bem morna, uma Assembleia sem oposição, sem nada, e agora a gente tem uma Assembleia que ferve a cada momento com essa decisão judicial, assim como ferve com a contestação lá no Supremo Tribunal da eleição para presidente da mesa diretora, com o Otelino Neto do Solidariedade, a Iracema Vale do PSB. A Assembleia foi notificada e agora é o prazo de 5 dias, foi notificada essa semana, é o prazo de 5 dias para a Iracema Vale apresentar as informações pedidas pela relatora do caso lá no Supremo Tribunal Federal, que é a ministra Carmen Lúcia. Vamos ver, né? Como é que eles vão se sair, Cabalau. De fato, que mudança de cenário, né? Bem diferente da Assembleia de outrora. Agora bem mais agitado, e olha, o recesso tá logo ali, né? Já tá dando pra ver, o pessoal tá... Isso, tá bem próximo do recesso, porque a gente tem o que hoje? 5, a gente tem cerca aí de 2 semanas até o recesso parlamentar. Então tem que correr para aprovar a LOA, tem que ver como é que fica essa questão da eleição da mesa diretora, porque ela acontece em fevereiro, né? A posse da nova mesa.